Fala, meu time Caipora! Tudo beleza? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 12 de fevereiro e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises. Beleza, galera? Eu trago para vocês a nossa planilha com os resultados do dia 10. Temos 44 palpites com 39 greens. Olha só que beleza, galera. Foi muito bem o mercado ontem, foi bem generoso. E parcialmente eu trago para vocês os resultados do dia 11. Tivemos 34 palpites com 24 greens até o momento. Temos ainda duas partidas que estão rolando, beleza, galera? Então fiquem atentos na nossa planilha. Temos o link no topo dos comentários. Confere lá a nossa planilha online, beleza, galera? E vamos para os nossos palpites de hoje com jogos de amanhã, beleza? Sem mais enrolação, bora pra intro! Fala, galera, vamos começar nossas análises aqui então, mas antes, vocês que entraram no vídeo e ainda não se inscreveu, desce ali embaixo e se inscreve para ajudar a gente, beleza? Não se esqueçam de deixar um comentário sobre o que achou do vídeo e deixar o like para fortalecer a gente no YouTube, beleza, galera? Vamos lá então, separei essa partida Al Hilfa versus Al Nada Al Buraimi, separei essa partida da AFC Clubs com o mercado de over do 1,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Al Hilfa tem 50% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Nada tem 89%. Verificando no histórico, são duas partidas disputadas com 2 vitórias do Al Hilfa e a média de gols é de 1 gol. Verificando em séries, o Al Hilfa vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Al Nada vem sem derrotas nos últimos 5 e venceu 4 dos últimos jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos 1 a 0 nas duas partidas disputadas com vitória do Al Hilfa. E nos últimos jogos nos campeonatos, temos over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Arabi Kuwait versus Al Jara. Separei essa partida com o mercado de over do 1,5 gols no Kuwait. O Al Arabi Kuwait tem 66% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Jara tem 6% e está perdendo as 6 partidas. Verificando o histórico de partidas entre as duas equipes, são 18 vitórias do Al Arabi, 5 empates e 8 vitórias do Al Jara. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, o Al Arabi vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Al Jara vem a 5 jogos perdendo, como eu disse. E nos últimos encontros das duas equipes, temos over no 1,5 gols em todas as partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over no 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over no 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Rata versus Shabab Al Ahly Dubai. Separei essa partida nos Emirados Árabes com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. O Al Ahly tem 73% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Rata tem 22%. No histórico são 11 vitórias do Al Ahly e um empate, e na média de gols temos acima de 3,5. Verificando em séries, o Rata não vence há 5 partidas e o Al Ahly vence empates nas últimas 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over gol no primeiro tempo em quase todas as partidas, e verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Al Qadisiyah versus Al Ain. Separa essa partida com under 3,5 gols na Arábia Saudita. O Al Qadisiyah, ele tem 63% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Al Ain tem 44%. No histórico são 4 vitórias do Al Ain, 3 empates e 2 vitórias do Al Qadisiyah. E a média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Al Qadisiyah não tem derrotas nos últimos 5 jogos, e o Al Ain vem sofrendo gols nos últimos 9. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Peñarol de Montevideo versus Liverpool de Montevideo. Separei essa partida na Copa UF com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Peñarol e estamos com uma forma recente de 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos, enquanto o Liverpool tem 67%. No histórico são 19 vitórias do Peñarol, 8 empates e 11 vitórias do Liverpool, e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Peñarol vem sem empates nos últimos 5 jogos e o Liverpool vem a 7 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas, e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria delas. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza?
Próxima partida, Arouca contra Porto. Separei over meio gol no primeiro tempo para essa partida na Primeira Liga de Portugal. O Porto tem 65% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Arouca tem 61%. No histórico são 2 vitórias do Porto, um empate e uma vitória do Arouca. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Arouca vem vencendo a 3 partidas e o Porto não perde a 5 e venceu 4 delas. Últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas. Verificando na casa do Arouca, também temos overgol no primeiro tempo em quase todas as partidas. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, overgol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Faruk Constanta versus Dinamo Bucareste. Separei essa partida na Romênia com over 2,5 gols. O Faruk Constanta tem 61% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Dinamo tem 33%. No histórico são 4 vitórias do Faruk, 2 empates e 5 vitórias do Dinamo. E a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Faruk vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e o Dinamo vem perdendo a 4 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Na casa do Faruk, temos over 2,5 gols na única partida disputada. E nos últimos jogos nos campeonatos, ocorreu over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Turquia, segunda divisão. Separei aí o Eyüpspor versus Gençlerbirliği. Separei essa partida com o mercado de over 2,5 gols. O Eyüpspor tem 65% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 61% nos últimos 9 jogos. O Gençler tem 50%. No histórico são 4 vitórias do Eyüpspor e uma vitória do Gençler. E verificando a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Eyüpspor vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols em quase todos os jogos. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols. Próxima partida, Saint-Étienne versus Troyes. Separei essa partida na Liga 2 da França com under 4,5 gols. O Saint-Étienne tem 52% de probabilidade de vitória, com aproveitamento de 33% nos últimos 9 jogos. O Troyes tem 56%. No histórico são 2 vitórias do Saint-Étienne, 5 empates e 4 vitórias do Troyes. E a média de gols é de 2,5. Verificando em séries, o Troyes não tem passo nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 4,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do Saint-Étienne, under 4,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos ocorreu under 4,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Juventus contra o Udinese. Separei essa partida na Série A da Itália com o mercado de vitória, empate para casa e under 4,5 gols. Por que eu separei este mercado? O Juventus tem 67% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos, enquanto a Udinese tem 33%. No histórico são 41 vitórias da Juventus, 8 empates e 9 vitórias da Udinese. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, a Udinese não vence as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória em empate da Juventus com under 4,5 gols em todas as partidas. E na casa da Juventus temos o mesmo mercado em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos ocorreu vitória em empate da Juventus na maioria das partidas em casa com under 4,5 gols. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos este mercado: vitória em empate para casa e under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Almeria contra Atlético de Bilbao. Separei essa partida na La Liga com o mercado de under 4,5 gols. A probabilidade de vitória para o Bilbao jogando fora de casa é de 56% e ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Almeria tem 11% e não vence há 9 partidas. No histórico são 10 vitórias do Bilbao, 3 empates e 2 do Almeria. E a média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, como eu disse, o Almeria vem perdendo e nos últimos encontros das duas equipes, temos no mercado de under 4,5 gols em todas as partidas. Na casa do Almeria, under 4,5 gols também em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos ocorreu under 4,5 gols em quase todas as partidas. Então, para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Real Valladolid versus Albacete. Separei essa partida com vitória e empate para casa. Por que eu separei esse mercado na segunda divisão da Espanha? O Valladolid tem 50% de probabilidade de vitória jogando em casa e 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Albacete também tem 33%. No histórico são 11 vitórias do Valladolid, 4 empates e 7 vitórias do Albacete. E a média de gols é de acima de 2,5. Em séries, o Albacete vem sofrendo gols nos últimos 6 jogos. E nos últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate para o Valladolid em 3 das últimas 6 partidas.
Verificando na casa do Valladolid, vitória e empate para o Valladolid em 2 das últimas 3 partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, em casa, o Valladolid ele perde e empata a maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Crystal Palace versus Chelsea. Separei essa partida com o over do 1,5 gols. O Chelsea jogando fora de casa ele tem 56% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Crystal Palace tem 39%. No histórico são 24 vitórias do Chelsea, um empate e 4 vitórias do Crystal. A média de gols é de acima de 2,5. Em séries o Crystal vem perdendo a 4 partidas e o Chelsea vem sofrendo gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando na casa do Crystal, over do 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas também. Nos últimos jogos dos campeonatos, ocorreu o over do 1,5 gols na maioria das partidas e o mais importante, nas últimas 3 partidas de cada equipe. Então para essa partida eu acredito que nós teremos over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida e última, separei Santo André contra o Palmeiras no Campeonato Paulista com o mercado de over do 1,5 gols. O Palmeiras tem 70% de probabilidade de vitória jogando fora de casa com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Santo André tem 33% e não vence as 7 partidas. No histórico são 9 vitórias do Palmeiras, 2 empates e 3 vitórias do Santo André. E a média de gols é de acima de 1,5. Verificando em séries, o Santo André vem perdendo, como eu disse, e o Palmeiras vem marcando gols nos últimos 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos over do 1,5 gols em 3 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over do 1,5 gols. Beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo. Não temos uma grade muito grande, mas consegui trazer para vocês 14 partidas. Vou transferir vocês agora para o nosso bilhete caipora. Fala, galera, eu trouxe para vocês o nosso bilhete caipora. Separei over do 1,5 gols para Al Arabi Kuwait versus Al Jara. Over meio gol no primeiro tempo para Rata versus Shabab Al-Wali Dubai. Under 3,5 gols para Penharol contra Liverpool e Montevideo. Over 1,5 gols para Eyüp Spor versus Gençler. Separei vitória, empate para casa e under 4,5 gols para Juventus e Udinese. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!